Eu estava lendo, né, alguns textos do Maurício Murad, né, ele é um sociólogo, historiador, e lançou alguns livros sobre as torcidas organizadas, sobre a violência também. E ele, assim, na opinião dele, é um estudioso do assunto, a torcida única, né, e aí no caso ele pega, lógico, ali São Paulo como a grande referência, não é a solução para essa situação, né? Ele até fala que como se fosse enxugar gelo, porque a violência ela continua ocorrendo. Ele está falando, lógico, lá de São Paulo. Até vi que, de fato, tem alguns números lá, uma diminuição, né, da violência. Mas, assim, vai lembrar também que lá era um negócio talvez até pior do que o Rio, né? Vai lembrar que foi, lembra agora, 95, 96, aquela Copa São Paulo de Futebol Júnior, Palmeiras e São Paulo, foi um negócio, os caras invadiram o campo, assim, um negócio horrível. Uma das soluções que ele deu, né, eu estava vendo a reportagem que até você participa, e eu achei interessante. Ele, no final, ele falou que, na opinião dele, isso tinha que ser feito de uma estratégia nacional, né, ou seja, ser uniformizada no Brasil inteiro. Sim. Né, é a criação de um plano estratégico nacional que teria a participação do Ministério do Esporte e da Justiça, né, porque envolve, né, as questões jurídicas. E aí, lógico, ele fala, acho que tudo que a gente falou aqui, maior repressão, né? Endurecimento da lei. É ele? Maurício Murad. Maurício Murad. Jornalista? Ele é sociólogo. Muito bom isso. E aí ele fala... Depois você me manda. Mando sim, endurecimento da lei, maior efetivo policial, treinamento, né? Prevenção e trabalho de inteligência, que envolvem também as redes sociais. E eu concordo muito com ele. Acho que isso passa... E aí, lógico, ele fala ali também da questão do curto Essa ideia de ser uniforme... Você acha que seria ruim? No Brasil inteiro, vai ser muito bom. Muito bom. E o Ministério Público do Rio não pode provocar esse tipo de debate a nível nacional? Eu acho que aí não é... pode. Mas, assim, tem que acender uma faísca aí em algum lugar, né? Pra realmente a coisa pegar. E... Porque, assim, aqui, assim, no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, a gente tem problema com o sistema adotado por cada um dos clubes em relação aos ingressos. Sócio-torcedor, aí vale no celular, não vale no celular, aí não, tem que imprimir, não tem que imprimir, e não sei, cada um adota uma... Sinceramente, eu acho um absurdo. Se você já tem um sócio-torcedor, para você ter uma facilidade, acho que chegou lá no teu cartão, né, colocou lá, passou na roleta, vai embora. Devia ser igual para todo mundo, cara. Devia ser uma coisa, de repente, no celular mesmo, né? Sim, um QR Code hoje. Chegou lá, leu o QR Code, pô. Acabou. Não é agora o cara fica ali pra trocar que isso é muito melhor. Primeiro, porque diminui a ignorância das pessoas sobre o que está acontecendo naquele dia especificamente. Entendeu? Porque às vezes tem que ir na bilheteria, às vezes não tem que ir na bilheteria, aí vai para a bilheteria, volta e faz um contrafluxo. E essas informações deveriam ser as mesmas para todos os jogos. Todo ano. O cara já entra ali, já sabe sabendo como é que é, né? Isso já diminui essa insegurança. Até porque às vezes também tem pessoas que às vezes não conhecem muito o Maracanã, tipo, tá indo a primeira vez, ou a segunda, não sabe. Aí quando pega, sai com a torcida adversária. Tá lá na Sul. E aí a gente sabe que, infelizmente, né, o futebol, né, os torcedores, os caras olham... Isso é uma coisa, assim, bem marcada, né? Que é um momento de fluxo tão intenso que as pessoas têm que simplesmente seguir ali aquela cadência e elas vão terminar no metrô, né? De ônibus, mas, enfim... facilita, né? Tem uma uniformidade. Eu acho que as soluções, assim, talvez também, eu não sei se você concorda, de que, porque, vou dar um exemplo assim, teve aquela situação lá em 2017 lá do torcedor do Botafogo, né? Aí levanta debate, vão te procurar, a imprensa te procura, né? Aí procuram, né, o governador, procuram o prefeito e tudo. Não, tem que ter uma solução, porque há uma cobrança, tanto da imprensa como da opinião pública, pedindo uma resposta imediata. Aí, beleza, tá lá, todo dia vão noticiar, descobriram mais imagem, prenderam não sei quem, lá, não sei o que e tal. Aí daqui a pouco a coisa meio que dá uma abafada. Ninguém
Aí, enquanto tá tudo legal, ninguém fala em... Olha, todas aquelas medidas que foram levantadas naquele debate, né? Identificação facial, identificação do torcedor, não sei o que, aquilo tudo acaba esquecido. Aí, a coisa só volta quando tem, de novo, um grande problema. Né? Posso te dar uma resposta de advogado? Você tem razão e você não tem razão. Mas por quê? Primeiro, você tem razão, porque fica a impressão de que nada foi feito. Né? Só vai pensar sobre isso novamente quando acontecer de novo. Você tem razão, porque tem medidas que já deveriam ter sido implantadas que foram injustamente adiadas, já que o Ministério Público já entrou com ações pedindo a instalação de biometria nos estádios. E isso foi negado pelo Tribunal de Justiça. Então, o Ministério Público, eu acho que é muita pressão de clube. Eu acho que os clubes têm muito poder lá dentro, sinceramente. Agora, uma outra coisa é que você não tem razão, então, por esse aspecto de que nada foi feito ainda em relação ao afastamento. Porque todas essas torcidas você pode não saber, porque talvez você não tenha tido a paciência de procurar o andamento atualizado do processo desses casos. Mas se você fizer isso, você vai verificar que elas estão punidas com um afastamento por 5 anos. E que essa decisão está sendo executada. Não, eu não falo nem da parte de punição, mas eu falo assim, de medidas de prevenção. Tipo, você está falando do lance da biometria. A biometria vai ajudar ali, né? Só a questão de entrar no estádio, mas a de você identificar alguém, né? Você tem ali, de qualquer forma, você vai ter um cadastro das pessoas que foram no jogo, né? Se a pessoa, sei lá, usou o ingresso de outro, sei lá, levou um dedo de gesso e botou lá, a pessoa vai falar, não estava lá, mas... nessa questão... Porque eu acho que essa questão está na ordem do dia. Eu acho que agora, do jeito que a gente está nessa situação, até com medidas mais drásticas sendo tomadas, e aí, claro, eu acho que é muito importante... Mas para isso precisa envolver os clubes, hein? Sim, dos clubes estarem envolvidos. Eu não digo nem... Talvez... Olha quanta coisa que envolve os clubes. A gente já falou de ingresso, a gente já falou de sócio-torcedor, uniformização, agora estamos falando de biometria. Quer dizer, muito a espinha dorsal do serviço. Né? Dali é que você constrói o serviço. A pessoa precisa comprar o ingresso, senão ela não vê o jogo. A Marta Rocha que defendia, né, quando ela estava, né, no comando aí da polícia e tal, de que os clubes tinham, mas ela, não sei se eu entendi errado, mas ela achava que o clube tinha que ter alguma responsabilidade, né, dentro dos problemas que estavam ocorrendo, né, e talvez, penso eu, os clubes podem achar que de repente, tipo, sei lá, se eu assinar ali alguma coisa, depois a justiça vai querer me responsabilizar pelos problemas que essas organizadas podem fazer. E eu não duvido que a direção do Flamengo fale assim, se eu tiver que assinar qualquer coisa aí, eu deixo eles fora. Não duvido disso, né? Mas você fala da participação, no caso ali, do clube para ajudar, não é isso? Seria para ajudar? Para fazer um melhoramento que vai beneficiar ele muito também, porque primeiro que ele vai informatizar tudo, né? Quer dizer, toda essa operação vai ficar muito mais simples. E depois que ele vai ter mais atrativo, né? O serviço dele vai ser mais seguro. Sim. As soluções estão aí, né? Não é? As soluções... Mas eu digo, quem pode saber mais disso do que o próprio clube? Verdade. Como é que o clube pode se recusar a discutir isso? Ele devia ser o primeiro. A página no estádio beneficia o clube. Pô, isso é fato. A gente pode entrar agora no... A gente tem aqui no nosso podcast, a gente tem um ou outro, mas a gente não vai fazer com você um outro. O Bandeira de Melo, que é o ex-presidente do Flamengo, falou sobre esse assunto na Globo. Eu vou botar o áudio, pode, não pode? O áudio? Pode, né? Vou botar o áudio dele aqui, ó. Gosto dele.
Ele tá participando da comissão de esporte, acho que lá falou comigo hoje. Da Câmara, né? Ele que deu jeito no Flamengo, né? Nas finanças. Bota perto do microfone. Identificar os desorgueiros e puni-los, né, com rigor. Também ontem, a Polícia Civil... Foi isso. O que é que ele disse aqui, né? Que entende que a punição tem que ser no CPF. Você viu o que ele falou? Identificá-los. Então, aí é que entraria a torcida organizada. É o que a gente ajudar fala no vídeo. A identificar. Vocês não querem. Não. Hoje em dia, com toda a tecnologia, né, Túlio? O cara chegou lá, vai se associar, né? O cara vai lá, vai se associar, fotozinha do CPF, pai, mamãe, você não acha que eles endereço. deviam tomar, da mesma maneira com os clubes, eles deviam tomar essa frente, cara? Eu conversei esse dia. Porque senão não me enche a porra do saco, entendeu? Eu conversei. Eles devem ter um cadastro lá no. Porque você tem que ir na sede, virar sócio, para facilitar isso. Você acha eles iam criar condição de ética dentro das torcidas. Iam receber crachazinho, livre acesso a jogo, não sei o quê. Iam ter direito de não ser punidos se identificassem. Qual é a sua visão da Anatorg? Visaram. Pô, palhaçada essa Anatorg, desculpa aí, entendeu? Minha opinião. Mas o que eles fizeram não é digno de uma associação nacional de torcidas organizadas. Inclusive, eu acho que as torcidas organizadas deveriam cobrar deles esse posicionamento de mobilizarem o Ministério Público, a Assembleia, durante 6 meses, conseguirem que um projeto de lei inconstitucional seja aprovado, sabendo da inconstitucionalidade, porque eu declarei isso na audiência pública, que eu fui, inclusive, taxado de punitivista, porque eu faço o meu trabalho, e, ao fim e ao cabo, simplesmente darem o fora. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras!